discussão do relatório do deputado Lafayette. Sim. Com relação à PEC 3 de 2021, né? Ele achou, o deputado falou que achou que foi bom, que não teve consenso, que ainda vão discutir o texto, que ele não acha correto ter algum tipo de autorização de investigação para deputado, que tem muito ponto polêmico, mexer no quórum do STF, suspender inquérito, então teve muita confusão em torno desse assunto e que tinha duas propostas de texto e que agora a decisão é de não votar para o relator ver alguma proposta de encaminhamento. Eu queria ouvir, o senhor estava na reunião também, se isso é um consenso, se teve uma diferença de posicionamento, como é que foi? Deputado Lindbergh Farias é X9 do sistema. Deputado Lindbergh Farias está atuando em conluio com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E há informações que virão à tona ao longo desse dia que são gravíssimas. Ele tem atuado contra o Congresso Nacional, contra o Parlamento, e tudo o que ele tem feito, inclusive ontem na reunião de líderes, é atuar contra a casa. Tem denunciado parlamentares de forma completamente infundada, inclusive eu sou uma de suas vítimas, tem tentado atuar como se Procurador-Geral da República fosse, e é evidente que a sua postura ontem na reunião de líderes prejudicou o bom andamento dos trabalhos, que é buscar uma forma de o Congresso Nacional se colocar como o poder que ele é, sem que haja nenhum tipo de privilégio, mas permitindo que os deputados possam fazer o seu trabalho sem que sejam perseguidos hoje pela Suprema Corte. O STF tem funcionado como instrumento de pressão e de chantagem sobre deputados e sobre senadores. A imprensa mesmo dá o tempo todo que ministros do STF teriam dito que se os deputados ou senadores votarem tal pauta de acordo com as suas opiniões e não de acordo com as opiniões do ministro do STF, processos judiciais que estão parados no Supremo poderiam começar a andar. Isso é coisa de máfia, isso é coisa de quem chantageia o outro poder. Isso não pode continuar. E é por isso que nós, ontem, na reunião de líderes, entendemos em conjunto melhor deixar a discussão para a semana que vem, e em virtude dessa situação criada pelo deputado Lindbergh, que pelo andar da carruagem já vai se tornar, se já não é, persona non grata, inclusive nas reuniões de líderes. Eu estimo que na semana que vem o PT terá muita dificuldade de manter Lindbergh Farias representando o PT na reunião de líderes, porque ele perdeu a confiança, inclusive dos colegas líderes, por ser o X9 do sistema, o X9 do STF nesse momento. A PEC, então, mas o senhor acha que discutindo mais semana que vem, como é que fica? Vai entrar, não vai entrar? Quando que pode ser votada? O quando depende do colégio de líderes e não depende do STF, não depende de pressão, de chantagem de ministro supremo, que é o que nós vimos acontecer ao longo desses últimos dias. A Câmara é independente, a Câmara não pode se render, se sujeitar aos desígnios, seja do Poder Judiciário ou do Poder Executivo. A Câmara, justamente porque precisa aprovar essa PEC das prerrogativas, precisa tratar desse tema com total independência e autonomia. Então eu entendo que assim que o Colégio de Líderes, reunido, sem essas interferências externas, declarar que está maduro para discutir este projeto para garantir prerrogativas parlamentares e acabar com essa chantagem do Supremo Tribunal Federal. Assim que o Colégio de Líderes disser que está preparado, ele vai acontecer. E, na minha opinião, isso precisa acontecer o quanto antes, porque nós não temos mais condições de continuar com mais de 30 deputados federais, por exemplo, respondendo a inquéritos ou até mesmo a processos do Supremo Tribunal Federal por manifestações suas, seja no plenário, nas comissões, nas redes sociais. Isso é um absurdo e precisa acabar. Obrigada, deputado. Muito obrigado. E a pauta do plenário?